Gênesis capítulo de número 5. Já que você sentou já tem um tempo e vai passar os próximos 30 minutos pelo menos sentado, vamos de pé para você fazer um exercício. Olha, a reverência à palavra não é ficar de pé para ler, é assentar para ouvir. Só ficar em pé para ler e não assentar para ouvir não adianta. Então é ficar reverente, assentado, ouvindo. Gênesis 5 e 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu um nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos. Quantos anos? 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Lhe deu que nome? Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos. E viveu quantos anos? 800. E teve filhos e filhas. Todos os dias de vida de Adão foram 930 anos e morreu. Quantos anos, gente? 930 anos. E então, morreu. Quase um milênio. Né? Quase 1000 anos. E então, morreu. Aplica, Senhor, essa tua palavra no nosso coração. Que possamos, ó Deus, ser tocados e visitados pelo Senhor. Você crê nisso, diz amém. Amém. Assente-se. Nós estamos aqui diante do primeiro texto genealógico da Bíblia. Olhe para mim. Esse tipo de texto é saltado quando a gente vai ler a Bíblia. Geralmente, as pessoas pulam esse texto. Vai para o capítulo seguinte. Porque na cabeça de muita gente, esses textos, eles são irrelevantes, ou apenas uma lista enorme de nomes estranhos. No dizer de Paulo, todavia, em Romanos capítulo de número 15 e versículo 14, tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, não há nada na Bíblia por acaso. Tudo na Bíblia tem um propósito. Textos genealógicos relacionam as gerações de famílias, de uma linhagem. Isso fala também de história. Deus ama a família, sim ou não? Deus também ama a história. Tanto é que a Bíblia fala que a história de Deus não tem começo e também não tem fim. É uma história eterna. As expressões Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, revela para nós essa paixão de Deus por história. Uma das particularidades dos textos genealógicos é descrever a linhagem a partir do filho mais velho. Contudo, é sabido que Sete não era o filho mais velho de Adão. O filho mais velho de Adão chamava-se O filho mais velho de Adão se chamava Caim. Mas por que na genealogia aqui, Sete é colocado com direito e status de primogênito? Para compreender melhor esse texto aqui, nós precisamos voltar um pouco na história, voltar exatamente no capítulo anterior,
O capítulo 4 do Gênesis nos conta um episódio terrível em que Caim, movido de inveja e ciúmes, atentou contra a vida do seu irmão Abel. Quando nasceu o primogênito olhe para mim. Quando nasceu o primogênito de Adão, que ganhou o nome de Caim. O nome Caim significa adquirir. Isso por causa da expressão de Eva, no capítulo 4 e versículo 1, quando o texto diz que ao nascer Caim, Eva disse: adquiri do Senhor um varão, com auxílio do Senhor. Então deu o nome de Caim, que significa adquirir. O que aconteceu nisso aqui? Tem uma coisa que é comum no livro do Gênesis, é a rivalidade entre irmãos. Isso aconteceu na casa de Adão. Isso aconteceu na casa de Abraão. Isso aconteceu na casa de Isaque. Aconteceu na casa de Jacó. A rivalidade entre irmãos está presente no livro do Gênesis. Quando o pecado entrou na raça humana, olhe para mim, deu-nos um legado de lares com problemas defeituosos, problemas na família. Esse ato extremado de Caim, de atentar contra a vida do seu irmão, por ciúme e por inveja, levou Adão e Eva a desconsiderá-lo como filho. Caim ficou deserdado. Desse modo, nos últimos versos do capítulo de número 4 do Gênesis, nos conta o nascimento daquele que passou a ser considerado primogênito. O seu nome era Sete. Variações do nome Sete nos passa a ideia da sua importância. Sete significa nova fundação, colocar no lugar de, substituto, designado. A partir, então, de Sete e do seu filho Enos, surgiu então uma geração, diz o texto no final do capítulo 4, que passou a invocar o nome do Senhor. Foi nessa família que o fogo da verdadeira adoração foi luminosamente mantido aceso. Sete teve o cuidado de guardar a sua família no temor de Deus. Sete teve o cuidado de guardar a sua família a prática do culto público e da oração. Além de Enos, na linhagem de Sete, nasceram homens que se destacaram como Enoque, por exemplo. O texto bíblico enaltece Enoque. Versículo 24 do capítulo 5 diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque o Senhor o levou para junto de si. Olha que coisa fenomenal, gente. Um homem que andou com Deus, de maneira que tocou o coração de Deus de uma forma tão profunda, a ponto de Deus não querer que ele experimentasse a morte e tê-lo arrebatado vivo. Na linhagem de Sete, ainda estão homens como Matusalém, que é o homem que mais viveu, mais do que o próprio Adão, inclusive. Na linhagem de Sete está Noé. Mas voltemos aqui à história de Caim por um momento. Quando matou seu irmão Abel, Deus lhe aplicou uma sentença de maldição, tornando Caim fugitivo. Acompanhe a história, quem me ouve diz amém. Olha o que diz o texto de Gênesis 4, 12 a 14.
a aplicação da sentença. Deus disse: quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da sua presença. Repita isso aqui comigo: me expulsas da face da terra e da tua presença. Diga: da tua presença. Agora, continue ouvindo aqui. Me expulsas da face da terra e da tua presença, terei que me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem me encontrar, me matará. Por mais que pareça uma piada, aqui o primeiro assassino da história humana estava com medo de ser assassinado. Deus disse para Caim então que iria colocar nele uma marca, e que as pessoas, ao verem a Caim, saberiam quem ele era, e então não atentaria contra a sua vida. Caim fugiu da presença de Deus e foi habitar em uma terra distante. O texto bíblico do Gênesis diz que, sem detalhar quanto tempo teria se passado, nas terras de Nod, Caim se casou e constituiu uma família. Caim fundou uma cidade e pôs na cidade o mesmo nome de um dos seus filhos, Enoque. Não confunda esse Enoque, descendente de Caim, com Enoque, descendente de Sete. São duas pessoas diferentes com o mesmo nome. E logo lá no começo, esse filho de Caim nasceu no meio de uma linhagem promíscua, de uma linhagem que não queria nada com Deus. Alguns dizem que Caim passou a vida como chefe de bandos, como os homens viviam muito e rapidamente cresciam, uma gravidez, 9 meses, daqui a pouquinho na fase adulta, e a pessoa tinha para frente aí séculos de vida. Já existiam muitas pessoas, e alguns dizem que Caim se tornou chefe de bandos e viveu de invadir propriedades alheias e roubar o que era dos outros. Caim, afugentado da presença de Deus, ensinou a sua linhagem a ser perversa, aumentando o nível da sua perversidade, aumentando o nível da sua degradação. Você lê isso no final do capítulo de número 4 do Gênesis. O autor sagrado destaca entre os descendentes de Caim um homem chamado Lameque. Lameque se tornou polígamo, ou seja, ele tinha mais de uma mulher. É o primeiro registro bíblico que isso aconteceu. Lameque era sanguinário, um homem violento, assassino, que se gabou de ter tirado a vida de alguém por uma bobagem tão pequena. O que aconteceu? Essas duas linhagens seguiram caminhos totalmente opostos. Você tem uma linhagem, a linhagem de Sete, de homens piedosos, de homens que buscaram ao Senhor, de homens que sacrificaram ao Senhor, que cultuaram ao Senhor, de homens que amaram ao Senhor, que andaram com Deus. E você tem uma outra linhagem, uma outra geração, a geração de Caim, uma geração apóstata, uma geração pecadora, uma geração que não queria nada com Deus. Duas gerações que seguiram caminhos totalmente opostos, levando a humanidade para um dos maiores acontecimentos da sua história. Enquanto os descendentes perversos de Caim se vangloriavam da sua força e valentia, os descendentes de Sete davam glórias ao nome do Senhor. A descendência de Caim se desviou de Deus, se corrompeu, se tornou apóstata,
se tornou devassa moralmente, se afundou no pecado, até que o texto diz que Deus olhou dos altos céus e viu que aquela geração era má, viu que aquela geração era pecadora, a ponto dos pecados da humanidade causar dores em Deus, causar náuseas em Deus. E então Deus resolveu destruir os pecadores nas águas do dilúvio. Esse foi um terrível veredito. Gênesis 6, 12. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Diferentemente do que muitos dizem, a Bíblia afirma que Deus não fez a arca para salvar outras pessoas, a não ser a sua própria família. Olha o que diz o texto do Gênesis 6, 17 e 18. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus estabeleceu com Noé uma aliança de que ele salvaria a si mesmo e a sua família. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, se referindo a Noé como pregoeiro da justiça. Os relatos bíblicos não deixam claro se Noé fazia a arca e pregava durante esse processo, ou se a própria construção da arca já fosse uma pregação. Noé teria levado um tempo entre 40 e 50 anos para construir. Quem está acordado diz amém. Noé teria levado um tempo entre 40 e 50 anos para construir a arca. O que aconteceu aqui? Fato é que seja por palavras, seja pelo exemplo da construção da arca, as pessoas sabiam o que iria acontecer, mas não deram importância ao que Noé faziam, nem abandonaram seus pecados. 7 dias depois que Noé entrou na arca, juntamente com sua família, começou o dilúvio e durou 40 dias e 40 noites. As águas começaram a brotar da terra com muita força. As águas começaram a cair dos céus, também em grande proporção. Se as escolhas daquelas gerações, daquelas 2 gerações, foram totalmente diferentes e levaram para resultados também diferentes, a linhagem temente a Deus estava salva dentro da arca, enquanto que a linhagem pecadora, que não queria nada com Deus, imoral, perversa, foi sucumbida, destruída nas águas do dilúvio. Noé e a sua família, no entanto, passaram 1 ano e 17 dias dentro da arca, até as águas baixarem e eles puderem sair. E ainda lá, eles tiveram atividades diárias a cumprir. Isso é muito tempo para ficar confinado em um lugar, preso, apesar da destruição do lado de fora. Noé e a sua família, todavia, estavam seguros dentro da arca que o Senhor mandou que fizesse, a fim de preservar a raça humana.
2 gerações. Uma geração que não deu importância ao que estava sendo feito, se perdeu do lado de fora. 2 gerações. Uma geração que atendeu ao chamado de Deus, por mais que parecesse loucura, estava dentro da arca e foi salva. 2 gerações. Uma geração maldizente, pecadora, que se gabava dos seus erros e dos seus pecados, tiveram que enfrentar as águas do julgamento no dilúvio. 2 gerações. Uma geração que andou com Deus, uma geração que ouviu a voz de Deus, uma geração que amava o Senhor, entrou dentro da arca e foi salva das águas bravias do dilúvio. 2 gerações serão testadas novamente no evento mais aguardado da igreja. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 24, que a geração diluviana seguia o seu próprio curso de vida normal, natural, seguindo os seus hábitos de sempre. Mateus 24, 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja fará de novo a distinção entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Jesus assegurou, versículos 40 e 41 do mesmo texto de Mateus 24, 2, quantos? 2 estarão no campo, um será levado, quantos? Outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, quantas? Uma será levada e a outra deixada. A geração de Caim desprezou a Deus, preferindo suas terríveis práticas pecaminosas, e ficou do lado de fora da arca. Aqueles que rejeitaram a Cristo nesse tempo, preferindo também os seus prazeres carnais, será deixado para trás no arrebatamento da igreja. Apesar de serem avisados que o dilúvio viria, eles viviam como se fossem isentos dos perigos do dilúvio. Mas quando aconteceu, eles estavam desprevenidos, fora do único lugar de segurança. O único lugar de segurança, quando o dilúvio se manifestou, era dentro da arca. Quando Jesus se manifestar para arrebatar a sua igreja, o único lugar de segurança para nós será estar na sua presença. Quando Jesus se manifestar para buscar a sua igreja, somente aqueles que estiverem em Cristo, a arca da segurança, serão salvos. Comer, beber, dar-se em casamento, não são coisas más, fazem parte da rotina de vida, mas viver a vida desapercebido, desatento, desajustado, de forma desavisada, é viver como a geração diluviana. Quando o dilúvio chegou, pegou a todos de surpresa. Há tantos desapercebidos, comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando,
brincando, pecando, esses continuarão desapercebidos até que Jesus virá. E então será tarde demais. Não há mal em fazer parte dessas coisas. Casar, comer, beber, brincar, viajar. Algumas coisas que nós fazemos aqui na vida, não há problema nisso. Mas, quando estiverem tão envolvidos nessas coisas boas em si mesmas, a ponto de esquecerem de Deus, essas pessoas estarão prontas para enfrentar um terrível dia, em que diz o texto, que o Senhor Jesus separará de um lado as suas ovelhas e do outro lado os bodes. Em que Jesus separará de um lado aqueles que entregaram a vida a Ele, daqueles que rejeitaram a Ele. Em que Jesus separará de um lado aqueles que entenderam a sua vida pecaminosa, que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo e renderam-se a Jesus. Jesus separará esses daqueles que rejeitaram a Jesus, que acharam que eram bons, que acharam que nada disso iria acontecer, daqueles que acharam que isso era fanatismo, daqueles que acharam que isso era coisa de gente radical. Há de ser que naquele dia pessoas viverão e compreenderão e entenderão e serão confrontadas com a verdade, como aconteceu nos dias de Noé, em que estavam desapercebidas quando Noé entrou na arca. E o grande detalhe: Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca do lado de fora. Porque talvez fosse o caso de que, se Deus fechasse a porta da arca do lado de dentro, quando as pessoas começassem a gritar por Noé, pode ser que de repente ele, movido com um coração de compaixão, não suportando os gritos das pessoas do lado de fora, ele então resolvesse abrir a porta. Mas quem fechou a porta foi Deus. Deus encerrou a porta na cara daqueles que rejeitaram a sua salvação. Em Apocalipse está escrito que a porta que Deus abre ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha também ninguém é capaz de abrir. Senhoras e senhores, eu termino aqui a minha fala perguntando: qual é a sua geração? De que geração você faz parte? Se a última trombeta soar agora, você está pronto para encontrar com Jesus? Se Jesus não manifestar agora para buscar a sua igreja, ninguém nasceu para ser semente. Adão viveu quase 1 milênio e morreu. Nem mesmo Jesus foi poupado da morte. Se hoje o Senhor nos recolher, estamos prontos para isso? Estamos preparados para isso? Jesus perguntou nos dias dos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. É fato que, assim como nos dias de Noé, a indiferença tem sido a marca dessa geração. Há tantos perdidos nas suas demandas aqui da terra. Muitos dessa geração não estão preocupados com o céu, nem com a eternidade. Há tantos preocupados com as demandas da terra, com as coisas para resolverem aqui e acolá. Há tempo para todas as demandas da terra, mas não há tempo para se lembrar das coisas celestiais. E sabe qual que é o grande engano? É que Satanás colocou na cabeça dessas pessoas que não precisa ter pressa, não precisa se incomodar.
No final, Deus vai salvar todo mundo. No final, Deus é amor. E Ele não vai deixar que ninguém se perca. Desse jeito, com essa aplicação, esta não é uma mensagem bíblica. Deus é amor. É uma mensagem bíblica. Mas o amor de Deus precisa ser correspondido. O amor de Deus precisa ser vivido. Quem está em cima do muro já se decidiu. Sabe quem é o dono do muro? Satanás. O diabo é dono do muro. Quem está em cima do muro não está com Deus. Em cima do muro já é uma decisão. Ficar em cima do muro é a marca de alguém que não quer se comprometer, de alguém indiferente. Contudo, Apocalipse 22:20, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus tem pão e água para matar a fome e a sede espiritual. É tempo de decidirmos. É tempo de despertar. É tempo de sair de cima do muro. Você pode ficar de pé comigo? Qual é a sua geração? A geração que entra na arca ou a geração que fica do lado de fora? Essa é uma pergunta para você sair daqui refletindo e responder isso para você nas próximas horas e nos próximos dias. Qual é a sua geração? Qual grupo você faz parte? Jesus contou uma parábola e disse que 10 moças estavam preparadas para um casamento. Aliás, 10 pensavam que estavam preparadas para o casamento. O fato real é que apenas a metade delas estavam prontas para o casamento. O noivo atrasou. E elas começaram a cochilar. Começaram a dormir. De repente o noivo chegou. Ouviu-se um grito. Eis que o noivo é chegado. Todas despertaram do sono. Mas apenas a metade estava pronta para entrar para as bodas. Quantos estão dormindo? Quantos estão satisfeitos? Dormindo e contente com uma vida rasa, mais ou menos. Quantos estão satisfeitos em apenas carregar o título de que é cristão? Isso não resolve. Carregar o título de que é cristão não resolve. É preciso ser de fato. Eu não carrego uma balança e nem uma régua para medir vida espiritual de ninguém. Mas Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore.
Qual grupo é o seu? Qual é a sua geração? O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Não se contente com uma vida mais ou menos. Ou você está ou você não está. Não se contente com uma vida rasa, com uma vida fria, uma vida distante. Qual foi a última vez que o Senhor te visitou poderosamente? Em que você tinha certeza que o Espírito de Deus estava te visitando, te deu experiências. Nos seus devocionais, quando o Senhor te tomou, que você pensava que você estava lendo lá, iria ler apenas um trecho das Escrituras, ouvir uma canção, fazer uma oração, e o Senhor te visitou poderosamente. Você lembra disso? Isso aconteceu com você hoje? Aconteceu ontem? Aconteceu essa semana? Se esse tipo de coisa não estiver acontecendo com você esses dias, você precisa urgentemente sair daqui com uma decisão séria na sua vida. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E uma vida cristã mais ou menos, olha, as virgens, 5 delas se prepararam mais ou menos, mas ficaram do lado de fora. O Senhor nos convida a um compromisso não mais ou menos. O Senhor nos convida a um compromisso sério, firmado com Ele, numa aliança. Uma aliança que não se quebra. Uma aliança que não se quebra, uma aliança, uma caminhada junta, uma caminhada que o seu coração é aquecido, que a sua vida é aquecida, que a sua vida é incendiada, uma caminhada que a sua vida é marcada. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Evangelho nos marca, nos molda, nos modifica, nos transforma, nos impacta. A nossa vida nunca mais é a mesma quando nos encontramos de fato com Jesus. Uma geração que entra para dentro da arca não é uma geração displicente, que tem pacto com coisas desse mundo pecaminoso. Uma geração que ouve o toque da trombeta para o arrebatamento da igreja é uma geração que diz não para o pecado. É uma geração que não tem aliança com esse século, com Satanás. É uma geração que não tem aliança com o mundo pecaminoso. A geração que entra dentro da arca é uma geração que tem uma aliança firme com Jesus. É uma geração que está escondida atrás do Calvário. É uma geração que negou a si mesmo e está seguindo a Jesus. É uma geração que está tomando a cruz de cada dia. É uma geração que o mundo pode estar de ponta cabeça, mas essa geração está comprometida, alinhada, firmada. A geração que entra dentro da arca é uma geração que rejeita qualquer zombaria ao nome de Deus. É uma geração que se alinha aos princípios da palavra. É uma geração que diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A geração que entra dentro da arca não está em volta de Jesus apenas por causa do pão e do peixe multiplicado. A geração que entra dentro da arca está aos pés de Jesus, porque ama a sua presença, porque quer estar na sua presença, porque quer desfrutar da sua companhia, porque quer ter relacionamento com Ele, quer ter vida com Ele.